Pronto, tá gravando sim. Agora eu vi a bolinha aqui, tá gravando sim. Então, não é o jeito de Deus fazer as coisas, né? É aí que a gente vê essa glória peculiar que o John Piper vai falar. Que Deus, ele quer, o plano de Deus em tudo que você vê, é Deus fazendo as coisas assim. Ele quer mostrar a glória dele através de coisas pequenas, através de coisas que não deveriam ser honrosas. Não são. Deus poderia fazer o seguinte: criar os céus e a terra, estabelecer o governo dele e ele ser o rei absoluto sobre tudo e nós sermos as criaturas que deveríamos obedecer de maneira incondicional, sem condições de dizer não para ele. E ele poderia se revelar, simplesmente fazer os livros, as Bíblias reveladas dele cair, e nem mesmo cair, fazendo um de direto na nossa cabeça. Ele poderia fazer dessa maneira, mas ele não quis. Ele quis escrever através de processos humanos. Então, toda vez que a gente for estudar um livro, a gente vai ver o autor, a gente vai ver o elemento que é o autor, a gente vai ver o contexto em que ele escreveu, ou seja, o que ele estava vivendo, para quem ele escreveu, qual era a situação em que ele estava vivendo, né? Oi, amor. Eu acho que isso reflete bastante de quem o próprio Deus é, a Trindade Santa, que é um ser relacional, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, desde a eternidade, vivendo uma comunhão perfeita, e agora ele se revela a seres humanos tão limitados, né? E ele quer se relacionar com esses seres. Eu lembrei da mensagem de domingo, do filho pródigo. Domingo o meu pastor estava falando que o filho pródigo e o filho não pródigo, os dois eram filhos, mas eles se viam como escravos, né? Eles não se viam como filhos. Nossa, e enfim, eu lembrei disso. Só isso que eu queria falar. A gente vai chegar numa parte aqui que a gente vai falar sobre essa comunidade relacional que é a Santíssima Trindade. Né? E como isso, para Moisés escrever, na época dele, já era uma afronta, já era algo disruptivo para a sua época, né? Mas vamos para esse começo aqui, que é o título, a autoria e a data. Né? Então, a gente tem aqui, ó, qual o título do livro? O título original do livro é a primeira palavra que aparece. Na verdade, isso nos 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, vai ser o começo. O primeiro versículo é o título do livro. Então, qual é a primeira palavra que aparece lá em Gênesis? É a palavra no princípio. Né? No princípio. Que lá em hebraico é a palavra Bereshit, né? Que na prática, ela é usada não somente para determinar o início, mas para determinar também, assim, no princípio, como é usada também como o sentido de encabeçar, ou seja, o primeiro. Por exemplo, quando a gente vê lá no Novo Testamento o pessoal falando que Jesus é o princípio da criação de Deus, na verdade não está dizendo que ele é o primeiro, no sentido de o começo, está dizendo que ele é o cabeça. Então, aqui, na verdade, o sentido é muito mais de no começo, mas também traz esse sentido de, olha, vamos imaginar qual foi o encabeçamento da criação de Deus. Ou seja, o que Deus criou primeiro para depois criar todas as coisas, né? Sim. Então, a palavra significa isso. A palavra Gênesis veio do título da Septuaginta. Septuaginta foi uma versão da Bíblia em grego que surgiu no período intertestamentário, que é o período que vai do fechamento do Antigo Testamento, que a gente conhece como Malaquias, até o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Naquela época, a gente sabe que houve uma invasão do Império Grego, Alexandre o Grande, vocês já ouviram falar disso, né? Sim.
o mundo daquela época foi helenizado, ou seja, foi influenciado pela cultura grega. E houve um clamor para que a Bíblia fosse traduzida para o grego. Então, essa versão da Bíblia em grego foi produzida nesse período. Ela é chamada de Septuaginta, porque existia uma história que a gente hoje sabe que não foi bem assim, é mais ou menos como se fosse um mito, de que 70 homens bem preparados se separaram e foram fazer essa tradução da Bíblia para que ela fosse uma tradução pura, como é a tradução original da Bíblia em hebraico. Na verdade, hoje a gente vê que a própria Septuaginta tem muitos erros de tradução, como qualquer tradução da Bíblia vai ter também, né? Tem muitos erros de tradução, como existe, né, nos erros de tradução das Bíblias em inglês, em português, e toda língua, toda tradução da Bíblia é uma tradução, não é o original, é uma interpretação, né? Sim. Mas a gente pode deixar um dia para falar sobre traduções da Bíblia, que também é um assunto bem legal. Legal, muito bom. A Septuaginta é a primeira tradução da Bíblia, então é algo bem interessante. A primeirona, Bael, de todas? Isso, a primeira tradução da Bíblia foi a Septuaginta. Legal. Bom, aí o que acontece? Existe hoje, na maior parte até o século XIX, todo mundo tinha muito bem sacramentado de que o autor dos 5 primeiros livros do Pentateuco era Moisés. Só que no século XIX veio um tipo de estudo científico da Bíblia que foi chamado de método histórico crítico e que começou a analisar a Bíblia não como um texto inspirado por Deus como a gente enxerga ele, mas como um texto antigo, como todos os outros textos. A gente tem textos dos poetas gregos, a gente tem vários textos antigos que foram submetidos ao mesmo tipo de estudo. E aí foi elaborada uma hipótese de que, na verdade, o livro do Gênesis ele era uma junção de vários textos, e esses vários textos eram escritos em diferentes períodos. E com base em que eles fizeram essa análise? Então, por exemplo, eles olhavam para o texto e viam, por exemplo, que no capítulo 1 de Gênesis, você tem um relato da criação, não tem? O nome de Deus que aparece lá é Elohim. Então, no princípio, criou Deus. Então, a palavra para Deus que aparece lá é Elohim. Criou Elohim os céus e a terra era sem forma. No capítulo 2, você tem um relato que parece diferente do capítulo 1. E a palavra que aparece lá não é Elohim. A palavra que aparece lá é, no princípio, o Senhor Deus. E o Senhor Deus que aparece lá é Javé, Iavé. Então, não pode ser o mesmo. Porque um deu o nome de Elohim para Deus e o outro deu o nome de Javé. Aí tem um outro que olhou para o texto, né, outro crítico, que olhou para o texto e falou assim, não, mas espera aí. Esse texto aqui ele está dando muita ênfase nos códigos ou nas leis sacerdotais. Ou seja, no sacrifício, por exemplo, tem um trecho de Gênesis em que Abraão está falando com Deus e Deus manda ele separar um boi, um novilho, uma pombinha, uma rolinha. Aí ele fala assim, isso daí é o sistema sacrificial. Esse sistema sacrificial só foi adotado lá depois que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Não pode ter sido formado antes que isso acontecesse. Então veio o tal do códice sacerdotal. Então tudo que parecia autoria de sacerdote foi colocado como um códice sacerdotal. Então eles separaram várias partes do texto que parecia ser de sacerdotes. E outras partes foram denominadas deuteronomistas, que aí eram os caras que tinham sido voltado do exílio, né? Isso
Não, o códice sacerdotal era pós-exílico, né? O pessoal que estava voltando do exílio. E o deuteronomista era de 620 a.C., que é o cara que pegou lá os textos de Deuteronômio, né? E ele foi montando o resto do Êxodo de acordo com o que estava escrito no Deuteronômio. Então foram fazendo assim uma espécie de um Frankenstein do Pentateuco. Agora, qual que é o problema de você fazer isso? O problema é que é o seguinte, para todos os argumentos de que não foi Moisés que escreveu, existe um contra-argumento que resolve o problema. Por exemplo, quando aparece Elohim em Gênesis capítulo 1 e Javé no capítulo 2, existe um propósito de Moisés em colocar Elohim. Ele está relatando ali, no capítulo 1, Elohim como o Deus sobre toda a terra, é o Criador. Elohim sempre é usado nesse contexto. É o Deus de todas as nações, é o Deus de todos os povos, é o Deus da criação. Sempre Elohim aparece nesse contexto. E Javé? Javé é sempre o Deus do pacto. É o Deus que faz a aliança. Então, é esse Deus que é revelado quando a gente vê o Javé aparecendo lá. E com relação às práticas de sacrifícios e coisas que vão aparecer depois, existem diversos achados arqueológicos que apoiam as práticas de sacrifício, não somente na cultura de Israel, mas na cultura dos sumérios, na cultura dos egípcios. E existem mais de 13 práticas que já foram encontradas que datam de muito antes da própria época dos patriarcas. Então dá para ver que os costumes que a gente vê os patriarcas realizando são costumes muito antigos, né? E aí existe um argumento que é matador, né? Por exemplo, se fosse alguém que tivesse conhecimento da lei de Moisés, escrevendo o Gênesis, será que ele, por exemplo, colocaria lá que o seu grande herói, Abraão, ou o seu outro grande herói, Isaac, ou o seu outro grande herói, Jacó, será que ele teria coragem de colocar esses heróis contrariando de forma clara as leis que estão em Levítico e Deuteronômio? Sabe por quê? Porque, por exemplo, quando Jacó coloca uma pedra como coluna e essa pedra se torna um altar para Deus, isso é proibido em Deuteronômio 16, 21. É proibido pela lei. O fato de tanto Isaac quanto Jacó abençoarem o filho mais novo, ao invés de abençoar o primogênito, também contraria leis que estão expressas em Levítico e Deuteronômio. Outra coisa, o fato de Abraão se casar com a sua meia-irmã também é uma lei quebrada. Jacó também se casa com uma parente, também é uma lei quebrada. Então, se fosse um escritor posterior, era de se esperar que ele não relatasse essas coisas. E por último, Jesus diz que quem escreveu Gênesis e em várias outras menções que Jesus faz do Antigo Testamento, do Pentateuco, Jesus atribui a Moisés. Então não tem por que a gente dizer que Jesus se enganou ao atribuir o Gênesis a Moisés, né? O argumento já quebra os outros. Já quebra. Se a gente pulasse direto para Jesus, ok. Mas muitas vezes a gente vai ler um comentário de Gênesis, esse tipo de coisa aparece lá. E aí a gente fica meio assim, uai, será que é? Será que não é? E tal, né? Mas beleza, falamos da autoria e que data que isso foi escrito. O Gênesis foi escrito muito provavelmente quando o povo estava para atravessar o Rio Jordão.
Então o povo tinha saído do Egito e estava na época da peregrinação no deserto. Então, nessa época, o Moisés foi produzindo esses textos que hoje a gente conhece como Pentateuco. Tá? Tem uma coisa muito bonita nesse texto de Gênesis, que é a estrutura dele e o conteúdo, a maneira como ele está organizado. A gente tem o quê? Se a gente fosse dividir o livro inteiro de Gênesis, ele é formado assim. Vocês estão vendo a tela? Sim. Vou pôr. Sim. É dessa maneira que ele está dividido. Ó. Então, primeiro ele tem como se fosse uma introdução, que a gente chama de prólogo criativo. Do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3, é o prólogo criativo. Né? E aí, depois desse prólogo, então você tem como Deus criou todas as coisas, os 7 dias de criação, a instituição do sábado, né? Até o versículo 2, até o versículo 3 do capítulo 2, está falando ali do começo de tudo, como Deus criou todas as coisas. Depois, a gente vai ver as iniciativas redentivas de Deus através das linhagens, através do relato de linhagens. Então, uma frase que você vai encontrar em Gênesis, você encontra 10 vezes essa frase. São 10 relatos de linhagens que você vai encontrar. A palavra que está no original lá é a palavra toledote. Essa palavra é, este é o relato da linhagem. Toledote. E aí você vai encontrar isso 10 vezes. Então, primeiro, você tem a linhagem dos céus e da terra, e aí está o período em que aparece esse relato da linhagem dos céus e da terra. Depois, ele está focado em personagens. O relato da linhagem de Adão, relato da linhagem de Noé, relato da linhagem dos filhos de Noé, relato da linhagem de Sem, relato da linhagem de Tera, relato da linhagem de Ismael, relato da linhagem de Isaac, de Esaú e de Jacó. Em muitos lugares, você vai ver que o relato da linhagem não vai dar um foco específico no personagem em si, mas nos filhos dele. Por exemplo, o relato da linhagem de Tera não fala de Tera, fala de Abraão. E é o mais longo deles, vai de 11:27 até o 25:11. O relato de Isaac não tem um foco em Isaac, ele tem um foco em Jacó. Né? E o de Jacó tem um foco nos filhos dele, os 12 filhos, particularmente em José e em Judá. Mas você vai encontrar essa estrutura, é o que delimita o conteúdo todo do livro de Gênesis. Tá? Aí qual é a divisão principal que a gente encontra no livro? É a divisão que a gente vai usar hoje. Gênesis 1 a 11, você tem a história primitiva até a descendência, até quando a gente chega no nascimento ali e na formação da família de Abraão. Esse é o começo. Qual é o objetivo de Gênesis 1 a 11? Dizer o que aconteceu, o que aconteceu no planeta Terra, na criação de Deus, na maneira como Deus criou todas as coisas e o que aconteceu depois, e por que Deus teve que escolher um homem e por que Deus escolheu Abraão e não outra pessoa, dentre todas as outras que existiam no planeta Terra. Depois ele vai focar em como Deus chama, como Deus faz promessas e como Deus cumpre as promessas na vida de Abraão. Interessante a gente ver que de Gênesis 1 até 11, ele vai chegar até Abraão, mas ele vai mostrar o seguinte, que quando Deus chama Abraão, Deus não está chamando alguém que é especial. Deus vai chegar em um homem que vive numa terra corrompida, numa terra pagã, numa família que adorava deuses estranhos, muito particularmente o deus Lua, né? Uma deusa chamada Naná. Você vai ver que na família de Terá, as filhas, as mulheres, todas elas têm nomes que homenageiam essa deusa. Nossa. E no meio dessa geração corrompida, Deus escolhe um homem, por causa da graça dele,
separa esse homem, fala, sai da tua terra, é isso que significa ser santo. Ser santo é isso, é ser separado. Escolhe esse homem e faz promessas para esse homem. Então, é isso que Deus faz. E aí é isso que divide o Gênesis em duas partes. Agora, por que Deus tem que chamar esse homem? A gente tem isso de Gênesis 1 até 11. Tudo que acontece é o que motiva esse chamado e essas promessas que Deus faz a Abraão. Tem um negócio muito legal também que acontece na estrutura literária do Gênesis, que é muito bonito de se ver. Assim, o Moisés, quando estava escrevendo, ele teve um cuidado de fazer a coisa com arte, sabe? Existia arte. Ao mesmo tempo que ele estava fazendo história, nos livros de história, a gente não tem essa preocupação hoje em dia, né? De escrever de uma maneira artística. Já o Moisés, ele teve. Então, por exemplo, ele tem duas maneiras que ele escreve a história dele. Por exemplo, se você comparar a história da criação com a história do dilúvio, você vai ver uma estrutura alternante. Ou seja, elas estão se alternando de alguma maneira. Então, por exemplo, eu separei aqui de acordo com os comentários do Bruce Waltke, que é um dos livros que eu usei para fazer o estudo. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Comentário de Gênesis de Bruce Waltke, que eu falei no nosso outro encontro. As mensagens, a série de mensagens do Emílio Garófalo. Os vídeos do Vitor Fontana, do YouTube, que é lá do Bibotalk. Comentário Vida Nova. Comentário NVI, FF Bruce. Gênesis no Espaço-Tempo, do Francis Schaeffer. Tudo que eu falar aqui tá lá. Eu não tô falando nada da minha cabeça, tá? Tá. Então eu não vou ficar falando, isso é do Waltke, isso é do Emílio Garófalo. Tá. É tudo de lá. Eu não vou ficar citando parte por parte, senão a gente fica muito tempo. Mas então, beleza. A leitura alternante funciona assim, ó. Na história da criação. História da criação, primeiro início, bênção divina. História do dilúvio, reversão da criação, novo início e bênção divina. Você tem a mesma estrutura. Quando você tem o pecado de Adão, você tem nudez, e você tem a ver com a nudez que é vista e a nudez que é coberta. Você tem o pecado de Noé. Você tem a ver com nudez. Uhum. Você tem a nudez que é vista e você tem a nudez que é coberta. Em seguida vem uma maldição para Adão. Em seguida vem uma maldição para Noé. Você tem nenhum descendente ao jovem assassinado, Abel, que é o filho justo. Você tem a descendente do mais jovem, Javé, um filho justo. Você tem os descendentes de Caim, o filho pecaminoso. Você tem os descendentes de Cã, o filho pecaminoso. Você tem os descendentes de Sete, o filho escolhido. 10 gerações de Adão até Noé. Você tem os descendentes de Sem, o filho escolhido. 10 gerações de Noé até Tera. Você tem a ruína, Gênesis 6, de 1 a 4, né, onde tem a motivação para o dilúvio. Na história da Torre de Babel, a união rebelde, da mesma maneira. Depois do finalzinho, você tem uma breve introdução a Noé. E lá no final do relato, você tem uma breve introdução a Abraão, por meio de quem Deus vai abençoar toda a humanidade, da mesma maneira que ele faz com Noé, da maneira como ele abençoa toda a humanidade. Então, a gente chama isso, os comentaristas chamam isso de quiasma, são relatos que eles são parecidos, eles estão paralelos, são quase iguais. Outra coisa que acontece nos relatos de Gênesis é isso aqui, ó, é o ciclo concêntrico. Então, é como se o relato de determinado personagem, ele acontecesse assim, ele fosse uma repetição de acontecimentos que chegasse ao seu clímax e depois ele fosse se repetindo.
Então, por exemplo, genealogia de Tera, promessa de um filho para Abraão e o começo da odisseia espiritual de Abraão. Depois, aí se você for no B aqui, descendo, você tem o nascimento do filho e clímax da odisseia espiritual de Abraão. Você tem o C, Abraão mente acerca de Sara, isso quando ele estava lá no Egito. Aí o que acontece aqui? Abraão mente acerca de Sara para Abimeleque. Deus a protege em palácio estrangeiro. Acontece a mesma coisa nos dois períodos aqui, nos dois trechos. Só que um é no Egito, outro é com Abimeleque. Ló se estabelece em Sodoma. Ló foge de Sodoma. Abraão intercede por Sodoma e por Ló, com força militar, ou seja, quando Ló é feito escravo na guerra dos 4 reis contra os 5 reis. Abraão intercede por Sodoma e por Ló em oração, quando os anjos aparecem junto com o Senhor. Aliança com Abraão, anúncio de Ismael. Aliança com Abraão, anúncio de Isaac. Então você vê que tudo está ligado e existe um paralelo para cada acontecimento. Isso vai acontecer da mesma maneira com José, da mesma maneira com Jacó. Você vai ver relatos que se repetem até chegar num clímax. Certo? Mas isso aqui é a estrutura. Quais são os temas que aparecem em Gênesis? Reino de Deus. Apesar do tema da expressão reino de Deus quase não aparecer no Antigo Testamento, o conceito que é praticamente o cerne do Evangelho de Jesus, do Evangelho do apóstolo Paulo, ele está presente em toda a linha narrativa do Gênesis. Quando Jesus, a gente precisa entender o seguinte, quando a gente fala do Evangelho hoje, a maioria das pessoas diz o seguinte, o que é o Evangelho? Evangelho é aceitar Jesus como meu Salvador, que ele morreu na cruz pelos meus pecados. E com isso ganhar um passe para o céu. Isso está certo? Tá, mas não é o Evangelho completo. O que é o Evangelho completo? O Evangelho completo diz assim, que Deus criou todas as coisas de uma maneira boa, perfeita, colocou o homem dentro de um jardim para dominar sobre toda a criação e o homem caiu em pecado. Para que esse pecado e a justiça plena de Deus fosse satisfeita, Jesus veio, morreu na cruz e por causa dessa morte, Jesus fez a justiça que o seu pecado demandava e recuperou a autoridade que o homem tinha perdido, lavou o homem dos pecados e recolocou o homem na posição de recriação perfeita. Por isso que a gente vê lá que nós fomos recriados em Deus. Né? Novas criaturas, né? Somos novas criaturas, até que o reino dele vem e se estabeleça de uma maneira perfeita. Então, o Evangelho a gente resume como criação, queda, redenção e consumação. Não é só o perdão dos nossos pecados como indivíduos, mas é Deus refazendo todas as coisas para retornar ao estado original, mas não só ao estado original, mas toda a criação voltando ao seu governo, ao seu reino, ao seu domínio. Né? Então, o conceito de reino de Deus está presente em toda a linha do Gênesis. E isso vai se apresentar em cada uma das histórias. Em cada uma das narrativas, você vai ver isso presente. Né? E quando a gente entrar nas narrativas, o reino de Deus vai aparecer lá, o conceito. O chamado de Abraão. Qual é o chamado de Abraão? São 7 promessas que Deus faz para ele, mas que estão resumidas em que ele deveria se separar da sua família, ou seja, que ele deveria ser um povo diferente de todas as outras nações pagãs, por isso que Deus tira ele mesmo daquele meio, né? Não no sentido de que Abraão deveria ser
um eremita, que ele não deveria se misturar com as outras nações, mas que naquele momento ele deveria se separar para que Deus preparasse ele para fazer dele uma nação e para aí sim tornar ele uma bênção para todas as nações da terra. Né? Então esse é o chamado básico de Abraão. Se separa, vem aqui, eu vou tornar você uma bênção, ser tu uma bênção. Aí sim, a partir de você, eu vou abençoar todas as nações da terra. Outro tema, a semente. Por que a gente vê tanto a palavra a semente no livro do Gênesis? É usada para exemplificar como a humanidade ela vai se dividir em dois tipos de sementes. Então, é como se a humanidade fosse duas árvores. E essa árvore desse dois tipos de fruto e dois tipos de sementes, portanto. Por que o Gênesis usa tanto essa metáfora? É que a semente sempre vai produzir aquilo de acordo com a sua própria espécie. Então, o que a semente da maçã produz? Maçã. E aí, quais são as duas sementes que estão apresentadas no livro de Gênesis? A semente divina. Quem é a semente divina? Nasceu Caim, nasceu Abel. Caim era da semente do mal. Era da semente da serpente. Abel era a semente da fé. Então, da semente da fé, que não foi continuada, por isso veio Sete. Sete era a semente. Depois de Sete, aí a gente vai vendo. É por isso que é tão importante a genealogia em Gênesis. Quando você lê genealogia em Gênesis, é isso que está sendo apresentado. As duas sementes. E para onde cada uma vai caminhar. A semente de Deus, a divina semente, a semente da mulher e a semente do mal. Cada uma caminhando para um caminho distinto. E o que acontece com essas sementes? Né? Então, a semente. Outra coisa, a terra. Né? Deus estabelece, então, Deus cria toda a terra, mas quando chega para Abraão, ele faz uma promessa específica. Olha, eu vou te dar essa terra específica. Né? E a gente vê o que, por exemplo, o que acontece quando Deus cria o homem? Ele coloca ele num jardim. A ideia do jardim ali não era só que era um lugar bonito, cheio de flores e tal. É que era um lugar delimitado, fechado. Era um lugar específico. A ideia que a gente... Quando pecaram... Oi? E quando entrou o pecado, eles tiveram que sair daquele espaço. Eles saíram daquele lugar fechado e o que Deus colocou na porta do jardim? O anjo com a espada flamejante. Exatamente, colocou querubins na porta para guardar o jardim. Guardar o jardim. Então, a ideia que a gente vê no jardim do Éden é que assim, que o Éden fosse um templo. Né? Olha, isso aí é... Quando eu li isso, eu fiquei, uau! O jardim, o Éden, era um exemplo do que Adão e Eva e a sua descendência deveriam produzir quando eles enchessem a terra. Que produzir vida. Exatamente. Vida, mas a ideia era o seguinte, que ali fosse realmente um templo, um lugar onde Deus se manifestasse, ali onde o domínio de Deus, o reino de Deus se estabelecesse através da presença de Deus no homem, e o homem exercesse o governo, o domínio sobre toda a criação, e essa criação fosse feita, fosse administrada com os princípios do governo de Deus, e quando o homem fosse sair do jardim, ele reproduzisse aquilo que ele viu no jardim. Entendeu? Até que toda a terra estivesse cheia da glória de Deus. Ou seja, levem o jardim em vocês. Exatamente. Vocês são o jardim. A gente vai entrar nessa parte do jardim, mas a gente vai ver elementos do jardim que aparecem no tabernáculo, elementos do jardim que aparecem no templo, no Santo dos Santos,
O que tinha em cima da arca, no propiciatório? 2 querubins. O que tinha na porta do jardim guardando? 2 querubins. Entendeu? Quando Jesus ressuscitou, a presença manifesta do Deus glorioso. O que tinha na porta da tumba onde Jesus ressuscitou? Querubins, anjos. 2 querubins, né? Então, o jardim era para funcionar dessa maneira, como um Éden, como um templo, né? E aí vai. Agora, sim, e aí Deus faz essa promessa de uma terra específica para Abraão. Para quê? Para que a partir dessa terra específica, ele, como uma nação, pudesse sair e abençoar todas as nações da terra. Entendeu? A terra prometida ali não era para ser a panela santa de Deus. Era para ser o modelo pelo qual todas as outras nações da terra viriam a ser abençoadas. Era como se fosse o templo. Era o Sião de Deus. Era o templo, era para ser Canaã, dessa maneira, né? Era dessa maneira que Deus enxerga a terra. Quando a gente olha, por exemplo, o Novo Testamento, Jesus vai dizer assim, olha, os mansos herdarão a terra. Mas ele não faz uma menção sobre Canaã especificamente. Ele não fala da terra que vai daqui até ali, até aqui, até ali. E quando Paulo vai falar sobre essa promessa que é dada para Abraão, em Romanos capítulo 4, versículo 12, ele diz assim que a promessa de Deus foi que Abraão herdaria toda a terra. Por quê? Porque uma vez que ele ocupasse a terra prometida, ele se expandiria e seria uma nação que avançaria sobre toda a terra, sobre todo o mundo, né? Então, a terra tem um significado muito importante. E aí você vai, não só em Gênesis, mas em todo o Antigo Testamento, o tema da terra, ele vai acompanhar. O governo de Deus, que tem a ver com o reino de Deus também, né? A revelação inicial de Gênesis já começa com Elohim, que é um Deus sobre todas as coisas. Mas não somente o governo de Deus, mas que Deus realiza o seu governo através de um governante, né? Ou seja, que Deus quer governar, que Deus quer realizar o seu governo através de um governante, de um homem, né? E aí não tem como você olhar para a profecia de Gênesis 3:15 e não imaginar Daniel 7:14. Daniel 7:14 diz que ele viu o ancião de dias sentado sobre o trono e de repente ele viu um semelhante a filho de homem. E foi dado para ele todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. E ele estava falando de quem? Estava falando de Jesus. A semente da mulher, né? Então, a gente vê isso em Gênesis. Desde a promessa, né? Sempre tem um descendente para governar. Tem uma descendência que vai encher a terra com a presença de Deus. Aí a gente tem já uma proto-igreja, né? Ou seja, Abraão, a tua descendência vai encher a terra, mas vai ter um descendente. Tem Ismael. Ismael vai ser uma grande nação, mas é em Isaac que a promessa se cumprirá. Quando chega Isaac, Esaú vai ser uma grande nação, mas é em Jacó que a promessa se cumpre. Quando Jacó tem 12 filhos, as 12 tribos se tornam uma grande nação. Mas é para Judá que é dado o governo e o domínio. É Judá que é o leãozinho. Entendeu? Então, assim, a descendência de Abraão vai ser grande, mas tem um governante. Tem um governante. Demais isso, gente. Demais. E o tema da aliança. É um artigo definido, o governante. O governante. E a gente vai ver isso já na promessa. Na promessa redentiva em Gênesis 3:15. O descendente, né? E a aliança, o relacionamento de Deus
com o homem é por meio de alianças. Ou a gente pode dizer, é por meio de uma aliança. Deus faz uma aliança com o homem, que ela vai acontecendo, ela vai se desenvolvendo de maneiras diferentes. Mas Deus faz uma aliança que ela vai acontecendo e se consumando de maneiras diferentes, né? Rafael, e não é uma aliança no Antigo Testamento e outra no Novo, né? Como a gente ouvia antigamente. Que Deus tinha uma aliança no Antigo Testamento, aí não deu certo aquela. Exatamente. Aí ele fez outra no Novo Testamento. É uma aliança só. Aí, nesse sentido, eu indico um livro que chama O Cristo dos Pactos. Palmer Robson. Aí ele vai explicar, né, a diferença, mas também a similaridade entre as alianças. Então, tem gente que fala o seguinte, a aliança com Adão foi uma aliança de obras. Por quê? Porque Deus deu uma ordem para Adão. A gente pode dizer que é uma aliança de obras porque consistia em ordem e consistia em maldição ou bênção caso ele obedecesse. Mas não deixa de ser uma aliança de graça. Sim. Porque Deus não precisava fazer uma aliança com Adão. Deus precisava criar Adão? Deus precisava colocar ele no jardim? O que Adão fez para merecer estar no jardim e ter tudo que ele tinha? Não merecia. Deus simplesmente, por sua graça, por sua decisão amorosa, resolve criar e colocar Adão lá no Jardim do Éden. Então, assim, é lógico, tem muitos teólogos que vão sim falar que existe uma aliança de obras e depois existe uma aliança de graça. E existem outros que vão fazer várias alianças. A aliança de Abraão, a aliança de Moisés, a aliança de Davi, a nova aliança em Jesus e depois a aliança da consumação. Como se Deus fosse fazendo várias alianças. Mas, se você olhar a Escritura como um todo, você vai ver que existe uma aliança que vai se desdobrando no relacionamento de Deus com o homem. E essa aliança ela vai se manifestando e se cumprindo. E conforme ela se cumpre, os novos significados vão aparecendo dessa aliança. Né? Às vezes ela se cumpre de uma maneira mais plena no sacerdócio, às vezes no reinado, às vezes no ministério profético, né? E a gente vai vendo isso acontecer. Certo? Bom, aí vamos entrar aqui propriamente. Que horas são, pessoal? Vocês estão olhando a hora aí? 2:55. Nossa, já tem que sair, né, mana? Não preciso, já deu um jeito para minhas escravas aqui de casa levar a peixe. Ah, maravilha. Então vamos lá. Gênesis 1:1. Gente, eu tô meio travando de vez em quando, viu? Às vezes se eu sair é porque tem bastante gente aqui no Wi-Fi, então tá meio que travando de vez em quando, mas eu tô seguindo. Manda esse povo usar 3G. Pois é. A Bíblia, cronologicamente, começa com Gênesis 1:1. Qual é o começo da Bíblia? Cronológico. Se a gente fosse colocar um início cronológico da Bíblia, será que o começo é Gênesis 1:1? Vocês sabiam que existe uma Bíblia cronológica, né? Ah, não sabia. Já vi. Interessante isso daí. Tem uma Bíblia que é cronológica. Ela coloca o texto bíblico em ordem cronológica. Você sabe qual é o primeiro versículo que tem na Bíblia cronológica? Não é a expulsão de Satanás do céu, não, né? Não. Essa é a minha dúvida. É João 1:1. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era... E o verbo era com Deus. Ai, que legal essa Bíblia. Que legal! Eu vou baixar, eu tenho eu vi nos aplicativos da Bíblia. Porque a questão é essa. A Bíblia começa assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas e Deus? O que tinha antes de Deus? Nossa,
que legal! Que existia antes que Deus criasse. E por que que Deus criou todas as coisas? Porque ele estava precisando de companhia? Porque Deus Não, não ele sempre foi era pleno. louvado ou ele não era glorificado como devia, porque ele precisava receber o louvor que lhe é devido ao seu nome? Será que é isso? Não. Antes que tudo fosse criado, antes que a Terra, o universo, o planeta, esses dias eu falei para vocês, né? Que existe um buraco negro que tem 35 bilhões de vezes a massa do Sol. Será que Deus precisou criar isso daí para mostrar o como ele é poderoso? Nossa! Ele Ou não? somente é. Antes que tudo existisse, existia o Pai, existia o Filho e existia o Espírito Santo, vivendo em perfeita harmonia, em perfeito amor. O Filho glorificava a Deus de maneira perfeita. E Deus, o Pai, glorificava o Filho de maneira perfeita. Lembra o que Jesus diz lá em João capítulo 17? Pai, glorifica o Filho, me glorifica com a glória que eu tinha antes que todas as coisas fossem criadas. Uhum. Jesus está falando dessa época, antes de que tudo fosse criado, Jesus tinha uma glória perfeita. A sua obra, nesse sentido, não acrescentou glória a ele. A sua glória já era perfeita. Deus, ao criar o mundo, não foi mais glorificado do que ele já era. Porque Jesus já oferecia, o Espírito Santo já oferecia uma glória perfeita para o Pai. O Espírito Santo já era glorificado no Pai, glorificado no Filho. E o Filho já era glorificado no Pai, glorificado no Espírito, de uma maneira perfeita. Eles conviviam em perfeita harmonia, em perfeito amor, amor completo, adoração perfeita. O Pai adorava o Filho, que adorava o Espírito Santo, que adorava o Pai, que adorava o Filho. Gente, eles eram completos em si. Eles não precisavam da criação. Mas aconteceu algo também, antes que houvesse esse no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia fala que antes que houvesse o tempo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo entraram numa aliança eterna. Porque na cabeça de Deus, na mente divina, na sua sabedoria, ele planejou todas as coisas e na sua mente ele decidiu criar todas essas coisas, mas lá a queda já estava contemplada, o pecado já foi visto, e mesmo que isso seja um mistério para nós, que a gente sabe que Deus não é o autor do pecado, mas o pecado não foge ao seu decreto de criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes de criar todas as coisas, fizeram uma aliança de salvar um povo para si. Jesus, nessa aliança, se compromete a vir como um homem, morrer pelos nossos pecados. O Espírito Santo se compromete a chamar de maneira eficaz um povo para si e fazê-los perseverar até que eles alcancem a coroa de glória. Tudo isso aconteceu antes que Deus dissesse, haja luz. Nossa! Louco! Reunião de planejamento. Oi? Reunião de planejamento. Reunião de planejamento. Fizeram. Tudo isso. Mas aí o texto começa com, então, um relato da criação. E aí tem duas coisas, a gente precisa entender o seguinte. Será que o relato da criação de hoje, que a gente vê na Bíblia, ele responde ao que a gente aprende na escola, que o homem veio do macaco, do Big Bang e tudo mais? A resposta é sim, porque é óbvio que Deus criou todas as coisas, isso eu ia falar qualquer macaco sabe. Mas a gente tem que lembrar que o Gênesis ele foi escrito numa determinada época
para um determinado grupo de pessoas. Então, quem escreveu o Gênesis foi Moisés, motivado a instruir o povo que tinha acabado de sair do Egito, vamos lembrar. Eles tinham acabado de sair do Egito, eles estavam se constituindo como uma nação, eles conheciam pouco ainda o Deus que eles adoravam, que eles estavam indo adorar, né? Eles tinham acabado de receber suas leis. 400 anos no Egito, né? Oi? 400 anos no Egito. Isso, 400 anos no Egito, e a gente precisa pensar o seguinte, que 400 anos no Egito, recebendo a cultura egípcia. E recebendo o modo de pensar dos egípcios. Então, nessa época, já existiam relatos de criação, mitos a respeito da criação, que já circulavam naquela época. Então, por exemplo, o mais antigo escrito da humanidade se chama o Épico de Atrahasis, que é datado do ano 2000 a.C., mais ou menos uns 500 anos antes de Moisés. Então, muito provavelmente, Moisés tinha esse relato na mão dele, porque Moisés foi instruído em toda a cultura egípcia, né? A gente lembra que Abraão, ele morou ali entre os sumérios e esse Épico de Atrahasis. Ele foi escrito lá na cultura suméria, e do outro lado tinha o Egito. Ele ficava bem no meio desses dois povos. Então, eu coloquei aqui esses dois relatos. O relato da criação egípcia e o relato da criação dos sumérios. Então, o que o Épico de Atrahasis dizia? Que o homem é criado a partir do barro. Olha que interessante. Olha só. Esse escrito é anterior ao escrito de Moisés. Então, você imagina, é como se o cara que escreveu esse texto estivesse enxergando atrás de uma cortina e estivesse vendo só as sombras, né? Só que assim, ele é criado a partir do barro, mas tinha uma reunião de deuses lá, e tinha os deuses top lá, os topzera da galáxia, e tinha os deuses um pouquinho mais fracos. Esses mais fracos se rebelaram, porque eles tinham que trabalhar para os deuses mais fortes. E aí eles fizeram uma reunião lá para resolver a questão. O que eles fizeram? Pegaram um dos deuses rebeldes, cortaram ele no meio, pegaram o sangue, misturaram com barro, e aí com essa mistura de sangue de deuses e barro, fizeram um homem para fazer os trabalhos que os deuses mais baixos não queriam fazer. Olha que interessante, nesse mesmo épico de Atrahasis, tem um relato do dilúvio. Que um dos deuses... Só que assim, o dilúvio nesse épico de Atrahasis é motivado pela superpopulação. Então, os humanos estavam se reproduzindo muito rápido, os deuses não queriam aquilo porque os seres humanos eram muito barulhentos e eles queriam silêncio. Será que eles ouviam funk naquela época? Deviam. Então, eles ficam incomodados com a superpopulação e aí um dos deuses ouve aquilo, mas um desses deuses gostava de um ser humano que era justo. E ele vai lá e manda esse ser humano construir uma arca. E aí esse homem constrói uma arca, coloca a sua família dentro e por causa disso a humanidade permanece. Na verdade, relatos do dilúvio existem em mais de 200 culturas diferentes. Todas elas envolvem um Deus falando com um homem. Esse homem é ordenado a construir um barco. Esse homem é ordenado a colocar a sua família e os animais dentro desse barco. E depois do dilúvio, esse Deus faz uma aliança com esse homem. Todos esses 5 elementos. Várias culturas diferentes. Aí eu falo para vocês. Que legal! O dilúvio é verdade ou é mentira? Todo mundo mentiu junto? Né? Aí. Todo mundo. Todos esses relatos aí, tudo da cabeça deles. Aí tem o mito egípcio da criação.
Então, os egípcios acreditavam que existia um oceano cobrindo tudo que existia, como se fosse um oceano cobrindo o universo todo. E a partir desse oceano, o deus Ra se levanta. Esse deus Ra é o deus Sol. E esse deus Sol gera dois deuses, Geb e Nut, que são o céu e a terra. E esse Geb e Nut vão gerando netos, Osíris, Sete, Ísis e Neftis. Cada um desses deuses é um elemento da criação. Um é o ar, o outro é as profundezas, o outro é o mundo dos mortos. E aí, com base nesses deuses, a criação é feita. Mas tudo parte do Deus Sol. Isso é importante para o que a gente vai ler em Gênesis 1. Porque aí, quando Moisés vai escrever Gênesis 1, ele diz assim, no princípio criou Deus. Primeiro, Moisés não tem preocupação nenhuma em apresentar a origem desse Deus. Esse Deus é eterno. Sim. Não tem origem. Não precisa de explicação que ele Deus. No princípio, Deus. Deus. Agora veja que o relato da criação em Gênesis é uma afronta a esses relatos que existiam, principalmente ao mito da criação egípcio. Muita gente, eu já vi muita gente constrangida com Gênesis 1, porque Gênesis 1 diz o seguinte, no primeiro dia, Deus diz assim, haja luz e houve luz. Só que o sol é criado quando? No quarto dia. Quarto dia. No primeiro dia, Deus diz, haja luz e houve luz. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Como é que pode ter tarde, manhã, noite, se não tem sol, se não tem lua, se não tem... Como é que pode ter, gente? Aí as pessoas ficam... Mas é que não era cronológico, é que isso, que aquilo, não sei o que e tal. Existe uma intenção clara de Moisés de falar assim, gente, vocês adoram o Deus Sol, mas nem a luz procede do Sol. A luz procede de Deus. Deus não precisa do Sol para iluminar as coisas. Ele é muito maior. Deus não precisa do Sol para marcar o tempo. Deus é o Deus da luz e Deus é o Deus do tempo. É Ele que cria a noite. E é Ele que emite toda a luz. Agora veja que interessante. Quando Deus cria o Sol, nem o nome do Sol Ele dá. Ele não chega nem a falar, e Deus criou o Sol. Ele fala, eu criei um luzeiro. Luzeiro. Agora ele fala assim, criei um luzeiro para governar o dia. Da mesma maneira que ele criou o homem para governar a terra, não foi? Só que a autoridade que o homem tem sobre a terra é própria dele? Não é própria dele, vem de Deus. E a luz que o sol tem é própria dele? Não é dele, vem de Deus. Por isso que ele governa. Ele governa porque ele recebeu algo de Deus e por isso ele pode governar. Nossa! Então, para o israelita que estava lendo aquilo, ele fala, peraí, mas o sol não criou todas as coisas? Não é a partir do sol que vieram? Não, o sol não é dono nem da luz. Ele é só um elemento da criação. E os céus e a terra não são deuses, são elementos criados por Deus. Então, dessa maneira, Moisés, ele corta, como se já não bastasse, né? Porque se a gente olhar o relato do Êxodo, cada uma das pragas foi Deus destronando um dos deuses do Egito. Cada uma das pragas era Deus falando assim, esse Deus, vlupt, esse Deus, vlupt, esse Deus, vlupt. E aí ele foi cortando Deus por Deus, Deus por Deus, Deus por Deus, até que chegou no faraó. E aí ele cortou a descendência. Nossa, que interessante. Mas aqui em Gênesis, ele está tronando o sol, o próprio sol, que era o Deus que era responsável sobre todos os deuses. O Deus a partir do qual todos os outros deuses foram criados. Então, o Deus Sol aqui é destronado. Não sei por que agora que você estava falando, eu estava lembrando que
ele corta as coisas que a gente endeusa também, às vezes, na nossa vida, né? Eu lembrei da parábola da parábola não, quando Jesus falou, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém está em mim e não produz fruto, o Pai corta, né? Ele vai podando, ele vai cortando. Tudo aquilo que a gente usa na nossa vida, que é para tirar o reino de Deus, colocar o reino de Deus de lado, Deus vai e tira, e corta. Porque ele é o rei por excelência. Isso, e aí a gente vai ver que aí, né, depois de tirar o sol como Deus, aí ele vai lidar com outros deuses mais perigosos do que o próprio Deus Sol, os deuses das outras nações, que é o Deus Ego, né? Isso. O Deus Ego é o Deus mais Deus perigoso do Gênesis. É o Deus que continuamente se levanta contra o reinado de Deus aqui, né? Mesmo assim, aqui a gente tem outra coisa que é importante, que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus queria que o homem levasse a sua presença e a sua imagem para toda a terra. Quando a gente diz imagem e semelhança, a gente não está falando somente que o nosso espírito carrega a imagem e semelhança de Deus, mas o nosso corpo carrega a imagem e semelhança de Deus, né? A ideia aqui de imagem e semelhança é como se Deus estivesse fazendo mesmo um boneco, né? Aqui é moldar, né? Deus formou o homem, né? A gente tem a criação toda sendo criada a partir da palavra, mas no homem e os animais Deus forma a partir do barro, mas forma também, só o homem Deus forma a partir da sua imagem, da sua semelhança. Então por que eu tenho 2 olhos para enxergar? Porque Deus enxerga. Por que eu tenho ouvidos? Porque Deus ouve. Por que eu tenho boca para falar? Porque eu tenho um idioma? Porque Deus fala. Porque eu tenho uma mente para pensar? Porque Deus pensa, porque Deus cria. Então, essas coisas, até o nosso corpo, porque eu tenho mãos, porque Deus, várias vezes, ele vai se expressar dessa maneira. As minhas mãos estão estendidas. Né? Tudo isso é para que o homem olhe. E aí a gente precisa entender o seguinte, né? A gente vive numa época em que ou a gente acha que só as nossas emoções percebem a Deus, ou a gente acha que só a nossa razão é capaz de perceber a Deus. Mas, na verdade, como imagem e semelhança de Deus, tudo que nós somos foi criado para se comunicar e se conectar com Deus. Nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa imaginação, né? A nossa imaginação foi feita para se conectar com Deus. Então, nisso está a imagem e semelhança de Deus. Por isso que Deus criou o homem dessa maneira que ele criou. Por muito tempo eu fiquei restrito à ideia de que nós somos a imagem e semelhança de Deus no meu espírito. Mas não, o corpo também tem a ver com essa imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher foram colocados num espaço delimitado de terra que simulava um templo. Isso a gente já falou um pouco. Então você tem a presença de Deus na viração do dia e essa parte é muito bonita, né? Depois do homem pecar, diz assim, então no final do dia soprava uma brisa suave. Né? Essa palavra que aparece no texto de Gênesis 3:8, se vocês estiverem com a Bíblia aberta aí, essa palavra para brisa, que soprava, Gênesis 3:8. É isso mesmo, Bas? Gênesis 3:8? Ao ouvirem a voz de Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Leu 7 aí. Gênesis... Eu acho que eu 7. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eu acho que no começo do 8... Peraí, deixa eu mudar de tela aqui. Eu achar onde que eu...
Deixa eu ver. Será que não é a versão? Porque tá aqui, andava no jardim pela viração do dia. Voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Isso, nessa viração do dia, tem uma palavra que aparece aí, é por causa da versão mesmo. Quer ver? Deixa eu pegar. Acho que é. Só o texto de onde eu tirei. Aí eu tô na atualizada. É porque tem uma palavrinha que aparece aí, que é o tal do ruar. Sabe o ruar? Sim. Ó, no 3.8 da versão NVT, a nova versão transformadora, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. Porque essa palavra é a brisa, né? Então, quando entardecia, soprava a brisa. Então, essa brisa era o ruar. Esse ruar é a palavra que é utilizada lá para o Espírito Santo de Deus. Sabe quando tem lá o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas? É o ruar que aparecia lá. Então, essa presença de Deus que aparecia no jardim. Também a gente vê essa palavra lá em 1 Reis 19:12. Lembra quando Deus vai se revelar para Elias e aí tem um terremoto, tem uma tempestade, mas aí vem uma brisa suave? Uma brisa. Isso, então é a presença de Deus que se manifestava no jardim. E a ideia que está lá da presença de Deus, dos passos de Deus no jardim, é a ideia de que era algo constante, algo que acontecia todos os dias, né? Ou seja, Deus vinha visitar Adão e Eva todos os dias para ter comunhão com eles, né? Outra coisa que... Oi, amor. Eu ouvi, um dia desses eu ouvi que, será que é por isso que todos os finais de tarde dá uma coisa assim, parece que a gente está procurando alguma coisa que a gente não sabe o que é? Será que a gente está voltando lá para o Gênesis com saudade do nosso Criador, de conversar com Ele? É saudade daquilo que a gente ainda não viveu, né? Saudade do Éden, né? Assim, tem gente que gosta de fazer devocional de manhã, né? Espera um pouquinho. Tem gente que gosta de fazer devocional de manhã. Eu gosto de fazer nesse período. Que parece que é a hora que... Final da tarde. Finalzinho da tarde, quando soprava Tem outra coisa também aqui. Tinha um rio principal que regava toda a terra. Né? Se você vê lá em Gênesis 2:10, vai descrever como era o jardim. Então tinha um rio, esse rio se dividia em 4. Cada um ia para um lado, né, da terra. Essa ideia de um rio que rega toda a terra, trazendo, né, vida e tal, a gente vai encontrar em vários textos. Mas, especificamente, a gente vê, por exemplo, Ezequiel 47, dizendo que do trono de Deus brota um rio, né? E esse rio ele vai saindo, e ele vai brotando, e ele vai enchendo e inundando a terra, e vai levando vida. Ezequiel 47 diz que esse rio chega até o Mar Morto, né? O Mar Morto, vocês sabem como é que é. Do lado dele tem um deserto, as águas dele não tem como ter vida por causa da salinidade. E quando esse rio que sai do trono de Deus chega no Mar Morto, ele transforma o Mar Morto em algo que parece o Éden. Tem árvores cheias de frutas, tem animais comendo ao redor dele, né? Salmo 46 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade do Deus vivo. Quando você vai para o Apocalipse, o que tem na Nova Jerusalém? Tem um rio. E o que é mais louco de tudo, que Jesus fala assim, aquele que crê em mim tem o que fluindo de dentro de água si. viva. Tem um Éden. Aquele que crê em mim, o Éden flui de dentro dele. Ele é um jardim do Éden. Ele é o lugar da manifestação da presença de Deus. Né? Outra coisa que a gente vê, pedras e metais preciosos, Gênesis 2, de 10 a 12. O que tinha no peitoral dos sacerdotes quando eles iam se apresentar?
várias pedras preciosas, o ônix, o sardônio, o jaspe. O que você tem na Nova Jerusalém? Pedras preciosas, sardônio, jaspe. O que você tem no Jardim do Éden? O ônix, o sardônio, o jaspe, o ouro. O que você tem na Nova Jerusalém? Ruas de ouro. Então dá para entender que o homem foi colocado nesse espaço delimitado, que era um templo, para que fosse um lugar de adoração, ele experimentasse a presença de Deus, para que a partir daí ele fosse e carregasse essa presença e ele multiplicasse isso, né? E aí você tem os mandamentos que Deus coloca a partir dessa aliança, aí tem a aliança que Deus faz com o homem, né? Eu coloquei aqui a aliança de obras, mas é a aliança que Deus faz com Adão. A gente pode chamar de uma aliança adâmica, né? O pessoal fala isso. Então, primeiro, sejam férteis e multipliquem-se. Lembra por que os deuses destruíram, os outros deuses destruíram o mundo com o dilúvio lá? Vocês lembram? Por causa da superpopulação, né? Superpopulação. Não era por isso que Deus destruiu o mundo com o dilúvio. Na verdade, ele vai fazer, ele deseja que a terra seja populada. Ele quer que o homem se multiplique mesmo. Outra coisa que ele quer, que o homem governe a terra. Ou seja, Deus quer que o reino dele se estabeleça a partir do governo do homem. Outra palavra que aparece aqui é domine. Domine. A ideia aqui é o seguinte: lá no jardim, o homem estabelece o seu governo, certo? Mas ele está governando ali, no jardim. Quando ele sai do jardim, ele tem uma terra que ainda não foi conquistada. Então ele precisa ir lá e exercer o seu domínio naquele pedaço de terra. Conquistar, sujeitar a terra, dominar ela, né? A linguagem aqui, essa palavra é uma palavra utilizada no contexto militar, né? Como uma invasão militar. Mas aqui a gente tem que lembrar que é pré-queda. Então o homem ia fazer isso da maneira de estabelecer o governo de Deus com os princípios de Deus, da criação, né? Então ele ia chegar num lugar que não era cultivado e ele ia cultivar esse lugar, ele ia chamar os animais, ele ia dominar sobre esses animais, dar nome a eles, governar sobre esses animais. No Éden, ele tinha que cultivar o Éden e tomar conta dele. O que significa esse tomar conta? Deus ordena que o homem seja o segurança, o vigilante do Jardim do Éden. Por quê? Porque aqui já existia o mal instaurado na criação de Deus. E aí na criação de Adão tá esperto, né? Exatamente. Então Deus aqui já pressupõe que a serpente, que Satanás iria tentar se infiltrar na criação. Então aqui o diabo já tinha autonomia de entrar na criação, mas ao mesmo tempo Adão tinha liberdade, tinha autoridade para Tá bom. Mas Adão tinha autoridade sobre Satanás, no sentido de não deixar que ele bagunçasse as coisas. Entendeu? Então, assim, se o diabo, se Satanás aparecesse ali no jardim, não era Deus que ia lutar contra o diabo. Quem ia lutar contra o diabo era o próprio Adão. Agora vejam, quando Jesus comissiona os seus discípulos, o que ele fala para os discípulos? Toda autoridade. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, vão, façam discípulos, curem os doentes e expulsem os demônios. Os demônios. Então, da mesma maneira que Adão tinha autoridade para tomar conta do jardim e não deixar que Satanás se apoderasse do jardim e fizesse o mal, a mesma autoridade Jesus está dando para os seus discípulos agora.
Porque eles são bons? Porque eles são bons? Não, porque a autoridade foi recuperada por Jesus. Entendeu? Sim. Então lembra da ideia? Existe um governante, mas existe o governo, a presença de Deus se manifestando através daqueles que estão debaixo da autoridade dele. Entendeu? Uhum. Vocês entendem como aqui a gente tem o reino de Deus estabelecido já no Éden, mas se a gente olhar para a obra de Jesus e o que ele fez, ele restaurou isso. A gente tem a presença do pecado? Tem, mas a gente tem recuperado a autoridade através de Jesus, a gente tem o descendente de Jesus e a gente tem toda essa ordenança de governar a terra, de dominar sobre a terra, de multiplicar-se, de tomar conta da terra. Tudo isso está valendo ainda hoje. Mas está valendo isso, está valendo a partir do evangelho. Como é que a gente se multiplica? Pregando o evangelho. É lógico, tem que ter filho também. Mas a gente se multiplica. Como é que a gente governa? Jesus mostrou como é que é ser rei. Ele era rei, e ele mostrou como é que era governar. Como é que exerce domínio? Ora, se você quer liderar, seja servo. Seja servo. Né? Como é que a gente como é que a gente toma conta? Como é que a gente exerce autoridade sobre os poderes do mal? A gente usa a autoridade do nome de Jesus. Simples assim, pela fé. Né? Então aqui está. A queda do homem, mais a serpente, né? Vamos lá, lembra para quem está sendo escrito? Para o povo do Egito, que saiu lá do poder do faraó. Pensa na figura do faraó. Vocês lembram dos 10 mandamentos lá, né? Do Charlton Heston. Como é que era a coroa? Como é que era a coroa do faraó? Vocês lembram da coroa? Tinha a serpentezinha em cima. Tinha uma serpente em posição de ataque. Então, armando pote. A serpente era o que para o israelita? Era um símbolo, era talvez o maior símbolo do inimigo deles, daquele que queria sujeitar. Então a gente tem aqui o quê? O mal se infiltrando, né? Aí você tem os teólogos que vão chamar isso de mito, mas não. É um mal que entra na criação boa e perfeita de Deus, de alguma maneira se apossa desse animal. Não existe qualquer indicação de que os outros animais falassem aqui. Muito provavelmente esse foi realmente um evento de Satanás falando através do animal, e aí Eva e Adão já deviam ter ficado esperto e ter percebido algo, né? Bicho falando. Alguma coisa não tá certa. E aí, o que a gente vê aqui? A gente vê aquele que deveria dominar sendo dominado. Né? Então a gente vê... A gente nunca sabe onde começou. Como é que começou o pecado? Não sei dizer. Talvez o silêncio de Adão? Talvez quando Eva foi falar com a serpente ao invés de Adão responder? Talvez quando Eva, ao invés de falar que não podia comer, falou que não podia comer e não podia nem tocar, que ela deu uma exagerada. Não dá para saber. Verdade. Não dá para saber. Mas veja como a serpente apresenta a coisa. Primeiro ela apresenta em forma de questionamento a ordem de Deus. Olha, não é assim que Deus falou? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Ou seja, Deus não está sendo rigoroso demais com vocês? Vocês não podem comer de nenhuma árvore? Aí ela fala, não, a gente pode. A gente só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, o que é essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Veja, em todas as alianças que Deus faz com o homem, Deus procura deixar um sacramento. O que é um sacramento? Um sacramento é uma realidade visível de algo que é invisível. Veja,
não existia só um mandamento. Tem gente que fala assim, puxa, Deus colocou o homem no jardim do Éden, a única coisa que ele falou é para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não. O homem tinha muitas leis para seguir. Se multiplicar, cuidar do jardim, dominar sobre os animais, tudo isso era a lei de Deus para o homem. Se o homem não fizesse isso, ele estaria pecando, não estaria? Uhum. Mas aqui a gente tem um sinal visível de toda essa realidade invisível que Deus já tinha colocado. Vocês entendem? Uhum. Hoje a gente tem o sacramento do batismo. Não é? É uma realidade visível que representa algo invisível. Algo invisível. O batismo, ou a realidade invisível ali da lei de Deus, para eles, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não podiam comer. Então, era um símbolo da lei de Deus para eles. E é aí que a serpente ataca. Quando ela fala, olha, a gente não pode comer dessa árvore, o que significava não comer dessa árvore? Significava o seguinte, quem é que coloca as regras? Quem é que estipula as leis para nós? Deus. O que significava comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Significava que, a partir daí, quem faz as leis somos nós. Nós seremos leis para nós mesmos. E com isso, não existe mais um reino que Deus é o governante e nós somos corregentes. Existem dois reinos. Existe o reino em que tem as leis de Deus e existe um reino em que existem as nossas próprias leis. É o reino do ego. O reino do homem, e existe o reino de Deus, que Agostinho vai chamar de a cidade de Deus e a cidade dos homens. A religião do ego e a religião de Deus. Então, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal não era o homem ia ter mais conhecimento do que ele já tinha. Ele já conhecia o bem e o mal. Ele sabia o que era bom, o que era ruim. Significava que agora ele queria ter as suas próprias leis, ser lei para si mesmo. E aí, né, a gente sabe o que aconteceu na história. E aí a gente tem o início da primeira religião. Qual que foi a primeira religião? A primeira religião foi a religião das folhas da figueira. Porque o homem se vê nu, descoberto diante de Deus, e isso sempre é um símbolo da nossa vergonha diante de Deus, do nosso pecado diante de Deus. E ele próprio, ao invés de ir até Deus e se reconhecer nu, se reconhecer como alguém vergonhoso e pecaminoso, o homem vai lá e ele mesmo se cobre com folhas. E nem mesmo as folhas fazem com que ele se sinta bem, então ele vai e ele se esconde. Isso é religião. Na prática, toda religião vai fazer isso. Vai ser uma maneira de se esconder de Deus e ser uma maneira de esconder a sua própria vergonha através de subterfúgios criados por nós mesmos. Então, às vezes, são as nossas obras, as nossas práticas, a maneira como a gente toca a nossa vida, às vezes a gente se esconde através das nossas obras de misericórdia, a esmola que a gente dá na rua. Aí vai se expressar de maneiras diferentes, né? Agora, aí a gente vê a graça de Deus em tomar a iniciativa e buscar o homem na sua condição caída. Não é o homem que busca Deus. É Deus que busca o homem. Deus que busca o homem. Deus começa a caminhar por o jardim e ele começa. Adão, cadê você? Adão. E aí depois daquela conversa a gente tem a promessa da redenção. Farei que haja inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Duas coisas interessantes, três coisas interessantes aqui. Primeiro, a serpente não fala nada. Deus faz uma pergunta para Adão, faz uma pergunta para Eva, os dois respondem, um colocando culpa, sempre tirando o alvo, sempre tirando na culpa de si mesmo, mas eles falam, a serpente não fala. Ela simplesmente é alvo da maldição. Quando ela é alvo da maldição,
a primeira coisa que Deus diz é assim: farei inimizade entre a sua descendência, ou seja, a descendência da mulher, né? E a descendência da serpente. Deus, apesar de Adão estar presente ali, Deus não coloca Adão na equação da promessa da redenção. Vocês perceberam? Uhum. Só tem a mulher aqui na jogada. Uhum. Olha! Só tem a mulher. E aí você pode ser feminista, né? E falar, olha aí, a eminência das mulheres. Ou então você pode olhar para aí e falar que Jesus Cristo, ou o descendente da mulher, viria de um nascimento virginal. Que seria um nascimento a partir de uma geração própria de uma mulher, de uma maneira miraculosa através do Espírito Santo, né? E a outra coisa é que... de um homem, né? Exatamente, que aí o homem não faria parte do processo, não viria do casal, viria só da mulher. Uhum. E entre o descendente dela. Então aqui está no singular. Então é um descendente. E a terceira coisa, ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então imagina, se você é um hebreu que acabou de sair do Egito e você está lá fazendo tijolos e você olhava lá na sacada daquelas grandes construções e tinha uma figura imponente com uma coroa enorme na cabeça, brilhando no sol do meio-dia, quando você estava no auge do seu cansaço, e tinha uma serpente de ouro pronta para te atacar, e você lesse isso aqui, escrito assim: olha, essa serpente será esmagada debaixo dos pés do descendente da mulher, e ela vai rastejar todos os dias da vida dela. A promessa de redenção que é feita aqui tinha um impacto para quem era hebreu, que era um negócio extraordinário. Quero imaginar a cabeça do próprio faraó sendo arrastada pelo chão e comendo poeira, até que fosse esmagada de uma vez por todas. Era essa figura que estava na mente deles quando eles liam. Dá outro significado quando a gente lê esse texto, né? Exatamente. Que a gente lê, né, assim, de uma forma, né, lê. Agora, vendo todo o contexto de que forma foi escrito, dá outro significado. Aí você tem o quê? Você tem a separação. Quais são os efeitos dessa queda, né? A semente da mulher, você tem Caim e Abel. Quando nasce Caim, Eva diz assim: adquiri do Senhor um varão. É possível que Eva tivesse olhado para Caim e falado: chegou o descendente. É esse que vai ferir a cabeça da serpente, né? E aí, quando nasce Abel, como ela tinha a promessa de que seria um descendente, ela coloca um nome estranho em Abel, porque Abel significa nada, vazio. Abel quer dizer nada. Só que a história mostra outra coisa, né? Os dois irmãos vão sacrificar o Senhor, o que mostra que Adão foi ensinado no sistema de sacrifícios. Os dois apresentam a sua oferta, a oferta de Abel é aceita e a de Caim é rejeitada. Por que a oferta de Caim é rejeitada? Então, o que muitas pessoas dizem? Abel ofereceu uma oferta de sangue e Caim ofereceu uma oferta de cereais. Não é esse o motivo. Por quê? Porque cada um tinha que oferecer para Deus aquilo do qual ele tinha trabalhado para conseguir. Abel trabalhava com rebanhos, mas Caim era agricultor, então não tinha como ele oferecer algo pelo qual ele não tinha trabalhado. Ele só podia oferecer o fruto do seu trabalho, né? Só em Hebreus que a gente vê o que aconteceu de fato, né? Porque em Hebreus diz que a oferta de Abel foi aceita porque foi feita pela fé.
E se ela foi aceita porque foi feita pela fé, logo a de Caim foi feita sem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por que a oferta de Caim não foi aceita? Porque foi feita com base nos seus próprios esforços. Com a sua própria religião. A Caim queria ser melhor do que Abel com base nos seus próprios esforços. Já Abel foi melhor do que Caim porque creu. E isso lhe foi imputado para a justiça. Entende? Mesmo assim, Deus chega para Caim e conversa com ele. Com graça, ele fala, Caim, se você proceder bem, se você tiver fé, que nem seu irmão, você não vai ser aceito. O meu coração está disposto a te aceitar. Mas olha, o pecado está aí à porta. Domine o pecado. O seu coração está querendo focar em você, mas foca em mim. Né? Porque você está entendendo errado a coisa. Mesmo assim, Caim vai lá, assassina seu irmão. E aí, Jesus dá uma interpretação para o assassinato de Abel, que é perigoso. Eu acho muito, muito, muito assustador a maneira que Jesus fala sobre o assassinato de Abel. Porque ele está falando com um grupo de religiosos, gente que tinha a lei de Deus na mão. E aí ele fala, olha, vocês se aproximam de Deus porque vocês querem ser vistos pelos homens. Porque vocês querem a glória dos homens. E vocês estão usando o nome de Deus para isso. A lei de Deus para isso. Vocês estão usando as pessoas para serem mais importantes. Vocês estão usando a religião, o nome de Deus e a lei de Deus para serem mais importantes do que as outras pessoas. Foi por causa disso que Abel morreu. Então, Jesus coloca na conta da religião falsa dos fariseus e das pessoas da época dele a conta e o sangue de Abel. Ele fala que recaia sobre vocês o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto no altar. Ele foi morto porque vocês pegaram a lei, pegaram o nome de Deus e usaram o nome de Deus em vão para poder tornar o nome de vocês grande. O legalismo é muito sério. Olha, foi religião falsa que matou Abel. Caim conhecia Deus. Né? Legalismo, farisaísmo, querer usar Deus para se tornar famoso. Tem um pastor que diz, olha, teve sim 2 sacrifícios de sangue. Caim sacrificou Abel para que, com Abel morto, ele fosse melhor que seu irmão. Ele matou Abel para ser melhor do que ele. Então, com isso, ele achou que ele poderia ser melhor. Matou, sacrificou o seu irmão. E tentar manipular Deus, né, Bael? Exatamente. Muitas religiões fazem assim, né? A gente tem que fazer e acontecer para manipular aqui o nosso Deus, para o nosso Deus fazer o que a gente quer. Veja, eu mato Abel, aí próxima vez que eu for ofertar, não tem Abel para ser melhor que eu. Deus vai ter que receber a minha oferta, porque só tem eu agora. Entendeu? Não tem mais Abel para ser melhor que eu. Né? Então, olha isso. E aí, o que Deus vai lá, coloca uma maldição sobre ele e dá uma ordem que ele deveria ser nômade. E coloca nele uma marca que era uma marca de misericórdia para que ninguém matasse ele, né? Mesmo assim, ele se estabelece numa cidade, contraria a lei de Deus, diz que o pecado dele era muito pesado e tal, mas ele continua rebelde contra Deus, mesmo depois de Deus falar e colocar essas marcas de misericórdia sobre ele. Depois a gente tem a genealogia de Caim. E dentre os descendentes de Caim, é legal a gente destacar o desenvolvimento da cultura. Então você tem Jabal, que foi o criador de tendas, você tem Jubal, que foi o pai dos músicos, e você tem Tubal-Caim, que foi o desenvolvedor da metalurgia.
por que que isso está colocado ali daquela maneira? Por que que Deus revelou para Moisés que da descendência de Caim surgiu cultura? Será que é para dizer que a cultura é ruim, como Caim? Foi por dois motivos. Primeiro, para mostrar que a graça dele, a graça de Deus, se revela em todos os homens, independente, a graça comum de Deus, ela se revela sobre toda a humanidade. Então você tem gente que não acredita em Deus desenvolvendo vacinas, medicamentos e tudo mais. Então a cultura e a ciência se desenvolve em toda a humanidade, independente de ser descendência semente da mulher ou semente da serpente. E a segunda coisa é que, por mais que a cultura humana se desenvolva, não é ela que vai trazer salvação para a humanidade. Entendeu? Aí a gente chega em Lameque. A gente chega em Lameque, que além de ser assassino, foi o primeiro, né? Lameque tem um poeminha dele que ele fala, olha, matei um homem porque pisou no meu calcanhar. Né? Então, no calo dele, ele matou. Matei um moleque, um menino, a ideia lá que ele matou um jovenzinho. Né? E, então a gente vê o quê? A gente vê uma progressão, uma espiral, né? Tem gente que usa essa expressão, uma espiral do mal. O mal ele vai progredindo na descendência de Caim. De Adão até Noé, a gente tem alguns destaques, depois a gente tem a genealogia de Adão até Noé. Quando nasce Sete, a gente tem um destaque dizendo que Sete foi criado à imagem e semelhança de Adão. Muito interessante falar isso, né? Porque era isso que era o plano de Deus. Eu crio Adão à minha imagem e semelhança, e os filhos de Adão serão a sua imagem e semelhança, ou seja, carregando a imagem e semelhança de Deus. Depois nós temos Enos, quando começa a se invocar ao Senhor, e aqui a palavra é para adoração mesmo, ou seja, a ideia é que o homem começou a adorar a Deus de maneira ativa, ele começou a fazer isso com frequência, ele começou a buscar a Deus, não esperar a Deus o chamar. Eu ia perguntar isso, por que que tem essa frase, né, no texto, quando o Enos nasce, dali começou a se invocar o Senhor. É no sentido de adoração, do homem buscando a Deus. Isso. A gente tinha Deus ordenando, buscando e falando com o homem, dali em diante. Aqui, para mim, está muito claro que foi os pais que ensinaram os filhos a sacrificar, a fazer todo o sistema que a gente vê depois os sacerdotes fazendo. E aí os filhos, então, buscando o Senhor. E aí dá uma ideia de que Deus não se revelava com tanta frequência e eles tinham que se esforçar naquilo, sabe? Buscar com frequência a presença de Deus. Né? E aí você tem um homem dessa descendência, que é Enoque, que é aquele que não vê a morte. Né? Enoque andou com Deus, viveu 365 anos e já não era, porque Deus o tomou para si. Já não era. Aí a gente tem aqui. Lembra que eu falei que Gênesis tem spoilers? Tem aqueles vislumbres do que ia acontecer. Então, com Enoque, o que Deus está querendo mostrar? Olha, gente, a morte não é algo que vocês têm que aceitar como normal, não. A morte não é normal. A morte é um erro, a morte é um acidente no percurso da humanidade. A gente não tem que olhar para a morte e falar, tá certo, é assim mesmo, morre 100 mil pessoas e tudo bem. Tinha que morrer mesmo, né? A gente... Não. Para quem conhece a história, do jeito que Deus criou, a morte é um erro. Então a gente tem que se indignar com a morte. Né? Então aqui é um vislumbre de que a morte pode ser revertida. E ela é revertida na vida de Enoque. Então
tinha que ficar no coração deles aquela esperança de que talvez eles pudessem um dia reverter a morte, como acontece na ressurreição. E aí talvez até o pai de Noé tenha tido esse vislumbre, né? Porque ele chama de Noé, quando Noé nasce, ele dá o nome para o filho dele de consolo e alívio. É isso que significa Noé. Alívio da nossa maldição. Quem sabe, através dele, virá o alívio da maldição. Né? Gente, acho que tem bastante coisa ainda. Vocês querem parar e a gente continua na outra semana? Porque aqui eu vou entrar no dilúvio. Eu preciso dar uma paradinha porque está na hora do meu remédio. Vamos continuar na próxima, Bael. Tá muito. Tem muitos detalhes assim, que então, para a gente degustar essas informações aí. Eu printei tudo que você colocou, eu printei aqui para a gente dar para rever de novo, porque o dilúvio vai ter umas perguntas difíceis aí. E aí leva um tempinho para responder, então acho melhor a gente continuar depois. Sim, é muito bom para a gente fazer assim, passar só por passar. Não, vamos